Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Olá, bem-vindo ao 8º Combra Pharma. Eu sou a Vera Pivello, sou farmacêutica, sou docente nas áreas de farmácia clínica e legislação farmacêutica e neste momento, nesta palestra, nós vamos conversar um pouco sobre a Portaria 344 de 1998. A Portaria dos Psicotrópicos, dos controlados, que é assim que nós a chamamos no nosso cotidiano. Aí você me diz, puxa, mas há alguma coisa para eu aprender sobre essa legislação que já é antiga e com a qual eu lido todos os dias, eu faço atendimentos, eu preencho notificações de receita, né, no que cabe, atendo receitas em 2 vias, da Portaria 344, e o que eu tenho que aprender? Bom, vamos abordar então alguns aspectos que talvez fiquem um pouco menos conhecidos ou menos próximos do nosso cotidiano, mas que podem nos ajudar na hora do atendimento. Então, nesta breve palestra, nós vamos abordar um pouquinho as listas da 344 para entender a estrutura dela. Depois nós vamos abordar os adendos. O que são os adendos da Portaria 344? O que significa isso? Também, na nossa conversa, nós vamos colocar como ficam, então, as prescrições que são feitas em uma unidade federativa, em um estado, e vão ser atendidas em outro estado. Isso é possível? Vamos falar um pouquinho também de outros prescritores que não o médico, como, por exemplo, o cirurgião dentista e o médico veterinário, e vamos abordar as infrações. O que acontece com quem comete uma infração em relação a um item da 344? Então, vamos à nossa conversa. Vamos lá. Bem, antes de mais nada, o que é uma portaria? O que é isso? Uma portaria, então, é um texto legal, assim como a resolução ou como a lei, que tem uma força mais abrangente, mas é um texto legal, administrativo, normativo, ou seja, estabelece normas. No caso, foi feito por uma autoridade pública, né, o Ministério da Saúde, e normas sobre o quê? Sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Sim, mas a Portaria 344 não é dos psicotrópicos? Psico refere-se à atividade mental, trópico é aquele que se relaciona, tem tropismo, tem afinidade por essa atividade mental, ou seja, que atua no sistema nervoso central, no cérebro. Pois bem, nem todos os itens que estão na 344 têm essa prerrogativa, atuam na atividade mental. É certo que a maioria deles é assim, mas esses itens que lá constam estão lá porque necessitam, como diz a própria ementa, ou seja, o próprio resumo da portaria, que necessitam de controle especial. Controle especial porque, por exemplo, podem prejudicar o indivíduo, torná-lo agitado demais, ou sedá-lo em excesso, ou torná-lo confuso se esse medicamento não for muito bem acompanhado, ou pela necessidade de troca de medicamentos, como é o caso por exemplo, do Parkinson, ou dos tratamentos de epilepsia, que de tempos em tempos talvez seja necessário alterar os esquemas de tratamento. Enfim, por algum motivo esses itens
foram colocados na 344 pela necessidade de um acompanhamento estreito e também para evitar, proibir ou impedir abusos, usos errôneos. Foi o caso recente, né, de itens, por exemplo, como a cloroquina, a hidroxicloroquina, e que foram inclusos na 344 neste ano de 2020, porque pela relação que tiveram com o tratamento para o coronavírus. Isso não se confirmou, essa ação, esse benefício para o tratamento do coronavírus não se confirmou, mas eles foram inclusos na 344 justamente para evitar que a população fizesse deles um uso exagerado, errado e que inclusive viesse a sofrer prejuízos por causa disso. Pode ser que em algum outro momento eles saiam do controle da portaria e voltem à forma como eram atendidos anteriormente. Então, embora a portaria se refira a substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, talvez fosse mais lógico até que ela dissesse substâncias e fármacos sujeitos a controle especial, porque na verdade não há nenhum nome de marca na portaria 344, não há nenhum nome comercial, há nomes de fármacos, e todos os fármacos, ou seja, os princípios ativos, as substâncias ativas, todos os medicamentos que contiverem esses fármacos, que constam da 344, então ficarão sob os ditames dessa portaria. E há também na 344 substâncias que não são fármacos, não são próprias para uso médico, para tratamentos, são os proscritos, proibidos, fora da lei. Então, esses não poderão ser utilizados para o tratamento, para uso clínico, por quê? Porque foi demonstrado que os seus riscos superam e muito os seus benefícios. E dessa forma, não são liberados para o uso médico. Bem, a 344 é de 98, portanto, quando ela foi publicada, a Anvisa nem existia. Ela foi publicada pelo Ministério da Saúde, a Anvisa seria criada no ano seguinte, em 99, e ela passou, então, para a responsabilidade da agência reguladora. Então, ela controla e determina todo o ciclo de vida dos itens que nela estão inclusos. Então, desde de uma possível importação ou exportação, comercialização, atendimento, dispensação, que mais? Itens que são ou não atendidos, quantidades máximas, tipos de receituário, guarda desses itens, fiscalização, tudo isso é tratado na 344. Agora, com relação à escrituração, ou seja, as baixas e a prestação de contas para a Anvisa, isso é feito por um outro sistema, um sistema digital que já está há bastante tempo vigorando, né, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, o SNGPC. Bem, então, antes de mais nada, para nós iniciarmos a nossa conversa, vamos lembrar que todos os itens da portaria 344 precisam ficar guardados sob chave ou algum outro dispositivo de segurança que tenha a mesma finalidade. Todos. E também fora da área da dispensação, fora da vista do cliente. Então, reservadamente, sob chave. Uma outra questão que às vezes nos confunde um pouco é sobre o paciente internado, o paciente que está no ambiente de internação.
Então, nós sabemos que a 344 ela tem alguns tipos diferentes de impressos, por exemplo, notificação de receita A, de cor amarela, notificação B, de cor azul, mas esse tipo, a receita em 2 vias também, receita de controle especial em 2 vias, só que este tipo de documentação, ela é para o paciente não internado. O paciente que está em tratamento ambulatorial, ou seja, ele vai à sua consulta médica, ele recebe sua medicação e retorna para a sua casa, o ambiente onde ele está e vai fazer o seu tratamento. Para o paciente internado, os itens da 344 vão ser fornecidos somente pelo receituário próprio da instituição, como todos os outros medicamentos que o paciente esteja recebendo. Então, ou receituário digital, ou receituário físico, mas o tratamento será o mesmo para os itens que são da 344 e aqueles que não são. Então, na hora da escrituração, no momento da escrituração, aí sim, os itens da 344 vão ter que passar pelas necessidades que a 344 impõe, pelos requisitos que ela impõe. Mas para o atendimento, é da mesma forma. Aí você pode me dizer, mas na minha instituição, a direção, a administração exige que se faça uma notificação amarela para o atendimento de morfina, para que isso dê maior segurança ao atendimento, ao controle. Só que não precisa ser assim. E não deve ser, porque além de se estar lentificando, bloqueando o atendimento, ou seja, isso vai se tornar um processo mais difícil, mais lento, o profissional vai ter que preencher um documento que não é necessário, essa aquisição de notificações, ela é mais difícil, porque tem que ser na autoridade sanitária, a ser retirada. Então, nós estaremos passando por cima de uma determinação federal, como é a 344. Isso não precisa ser feito. Para o paciente internado não há necessidade de notificações A, notificações B ou qualquer outro tipo de receituário, além, é óbvio, do receituário que a instituição utiliza. Bem, então como entender a 344? Como é a construção dessa legislação tão extensa? Todos nós devemos conhecê-la, já abrimos o site da Anvisa ou pegamos mesmo no Google. Enfim, ela é uma legislação longa, possui muitos artigos. Então, sabemos que um texto legal ele é dividido em artigos, que por sua vez podem possuir parágrafos, incisos, alíneas, essa é a estrutura de um texto legal. Então, a 344 possui realmente muitos artigos e, ao final, ela possui as listas, várias listas de itens nos seus nomes genéricos, nos seus nomes que não são de marca, nomes das substâncias ativas. Sim, mas e aquilo é muito confuso, listas A, listas B. Vamos falar então de uma forma bem genérica, bem ampla dessas listas. Nós temos na 344 as listas A, A1, A2, A3, depois temos as listas B, B apenas e B2, depois temos listas C, C1 até C5 e depois temos os proscritos, né? Aqueles que não são permitidos para uso. E essas listas são frequentemente atualizadas pela Anvisa, como foi o caso recente aí da inclusão desses itens, cloroquina, nitazoxanida, dentre os itens da 344. Então, para tornar essa consulta a 344 um pouco mais fácil, vamos discorrer de uma forma breve sobre as listas. Então, em primeiro lugar, as listas A. A1, A2 e A3. Aqui no nosso slide nós temos um pedacinho, um trecho da lista A1. Bem, as listas A1 e A2 são compostas por fármacos, por substâncias ditas entorpecentes. Entorpecente que entorpece,
que causa sono, sedação, mas pode também causar uma sedação profunda, até o coma e até mesmo óbito, se em doses erradas, exageradas, descuidadas. E esses itens das listas A1 e A2, eles possuem sim relação com dependência. E quem são os itens das listas A1, que está mostrada em parte aqui no slide, e A2? São substâncias que são analgésicas para dores severas, dores moderadas a severas. São substâncias que são anestésicas também, usadas na mesa cirúrgica. Bem, aqui nós assinalamos algumas com a setinha, que são muito conhecidas nossas, mas com certeza muitos desses itens das listas A1 e A2 são conhecidos nossos. Aqui apontamos então aí no item 75 o ópio. E o que é o ópio? O ópio é uma substância natural retirada de uma espécie de papoula, mas não é qualquer papoula de jardim, é a Papaver somniferum. E olha o nome, né? Somniferum. Então, é uma planta com propriedades aí entorpecentes, ela não existe aqui no Brasil. E da papoula, então, se extrai esse xarope, essa substância bem viscosa, grossa, que é o ópio, e do ópio, então, se isolam alcaloides, substâncias como a morfina, aqui assinalada também, a codeína, que faz parte da lista A2, né, que são opioides, são substâncias analgésicas relacionadas aí, então, ao ópio. Bem, essas são de origem na planta, né, na Papaver, mas existem várias outras substâncias, vários outros fármacos que têm o mesmo comportamento, ou seja, atuam no nosso organismo, nos mesmos receptores que a morfina, mas são sintéticas, são construídas em laboratório, como por exemplo a fentanila, é um opioide sintético. E além do ópio, assinalamos a morfina, que é um analgésico antigo, ela foi isolada no final do século XIX por um farmacêutico alemão, mas até hoje ela é o protótipo, ou seja, o modelo com o qual outros analgésicos para essas dores severas ainda são comparados. Outro item que nós assinalamos aqui, nesse trecho da lista A1, é a oxicodona, aí no item 77. A oxicodona é um opioide também, um analgésico sintético, construído em laboratório, portanto, nome comercial mais comum é o Oxycontin, e está aí na lista A1, mas nós vamos falar um pouquinho mais da oxicodona à frente, quando nós abordarmos os adendos. Bom, nós falamos das listas A1, A2 e a lista A3. A lista A3, que nós não mostramos aqui, mas vamos citar que ela é composta por substâncias estimulantes, como, por exemplo, alguns tipos de anfetaminas. As anfetaminas são estimulantes, são perigosas, porque têm relação com dependência também, podem prejudicar seriamente o cardiovascular e mesmo a atividade mental, o sistema nervoso central, e muitas anfetaminas, inclusive, são proscritas, são proibidas para uso. E outras são utilizadas, como no caso da lista A3, citamos aí substâncias que são relacionadas à anfetamina, as anfetaminas como o metilfenidato, a ritalina e a modafinila, o stavigile. São fármacos utilizados então em situações como o distúrbio do déficit de atenção em crianças. Bem, já que colocamos as listas A,
vamos ver o atendimento dessas listas A. Aqui até colocamos algumas orientações sobre o atendimento, né, sobre o preenchimento, mas nós não vamos abordar aqui a forma de preencher esses documentos, como eles devem ser preenchidos, porque esse é o nosso cotidiano, isso nós já realizamos no nosso dia a dia. Mas esse é o documento para o atendimento dos itens das listas A1, A2 e A3 da portaria 344, é a notificação de receita A, de cor amarela. Então, lembrando, para o paciente não internado, para o paciente que faz uso ambulatorial desse tipo de fármaco. E agora vamos abordar rapidamente as listas B. Lista B1 ou apenas B e lista B2. São essas as duas listas B da portaria 344. Então, aqui está, né, à nossa esquerda, no slide, um trecho da lista B1. E quem é que compõe? Quais os fármacos que compõem a lista B1? Na sua maioria são ansiolíticos. Âncio de ansiedade, lise de quebra. Então, quebram a ansiedade. São sedativos, são calmantes. Mas não todos os calmantes, como calmantes que vêm de plantas como maracujá, por exemplo. São calmantes que têm alguma relação também com dependência, podem causar aí vício, e a maior parte deles é de uma família química, um grupo químico chamado de benzodiazepínicos. Neste grupo, então, estão os fármacos que terminam em Zepam. São os Zepam, que nós, né, utilizamos ainda muito aí no nosso atendimento cotidiano. Então, está aqui assinalado no item 25, o diazepam. Nome comercial mais comum, Valium, né? No item 16, também um velho conhecido, clonazepam. Nome comercial mais comum, Rivotril. No item 8, o bromazepam. Nome comercial, Lexotan. Além desses ansiolíticos, desses sedativos, constam outros na lista B1, como, por exemplo, um muito prescrito atualmente, que é o Zolpidem. O nome comercial comum do Zolpidem é Stilnox. Bem, então esses itens compõem a lista B1, já a lista B2 engloba anorexígenos. Nossa, mas o que seria isso? Bom, orexígeno é aquele que causa o apetite, que aumenta o apetite. Já anorexígeno é aquela substância, aquele fármaco que reduz o apetite, tira o apetite. E é esse o caso aqui da lista B2. Bem, a lista B2 ela possui vários estimulantes, como é o caso, por exemplo, da anfepramona, fenpropurex, e eles são inclusive relacionados às anfetaminas, quanto ao seu modo de ação. Então, podem causar, sim, dependência, são perigosos aí para o cardiovascular também, para a atividade mental, e houve já em anos passados um embate muito grande entre a Anvisa e entidades médicas, porque a Anvisa queria retirá-los definitivamente de uso, as entidades médicas viam motivos para que eles permanecessem em uso, então eles chegaram a sair, a retornar, a sair, a retornar. Hoje eles constam sim da portaria 344, mas fato é que não houve por parte dos fabricantes de grandes farmacêuticas talvez muito interesse em produzi-los. Alguns são até difíceis de serem encontrados, e se o médico optar pelo uso em um paciente seu, ele deve realmente fazer uma avaliação muito cuidadosa, né, para que esse uso seja iniciado. O tratamento não deve se prolongar, dados os riscos da utilização desses fármacos. E dentre os itens da B2, o mais utilizado hoje será então a sibutramina.
ela é mais prescrita e ela não tem uma relação quanto à estrutura e a modo de ação, assim como as anfetaminas, os derivados anfetamínicos, tais como a anfepramona e o fenproporex. Então, quanto à sua forma de ação e à sua estrutura química, ela se parece mais com alguns tipos de antidepressivos, mas ela também traz riscos, ela também pode prejudicar o cardiovascular, especialmente em pessoas que já tenham problemas aí a nível de cardiovascular. Então, aqui estão os documentos para o atendimento das listas B. Lista B, ou B1, e lista B2. A lista B à esquerda, inclusive com algumas orientações para o atendimento, e a lista B2 à direita no slide, no caso dos anorexígenos. Seguindo com esta breve revisão sobre as listas. As listas C agora. Então, a primeira lista C1 é a lista mais extensa da Portaria 344, é uma lista com mais de 200 itens que dela constam, e inclusive há uma curiosidade, quando não se sabe muito bem aonde colocar um item que foi decidido, né, pela Anvisa, que ele vai fazer parte da 344, se coloca na lista C1. Como foi o caso recente da cloroquina, da hidroxicloroquina. Há até anti-inflamatórios constando na lista C1, como é o caso do celecoxib, o Celebra, e o etoricoxib, o Arcoxia. E esses anti-inflamatórios estão, então, por quê na lista C1? Será que eles causam dependência, vício? Não, não é isso, não. É que esse grupo de anti-inflamatórios, chamados de inibidores seletivos da COX-2, eles possuem alguns problemas, como, por exemplo, também uma agressão ao cardiovascular, podendo favorecer a formação de trombos, de coágulos dentro de vasos sanguíneos e, com isso, favorecer um infarto, por exemplo, um AVC, que é o derrame. Então, eles devem ser criteriosamente prescritos por períodos curtos e eles constam, então, da 344. Claro que nós mostramos um trechinho da lista C1 e assinalamos alguns itens aqui como curiosidade. A cloroquina, item 39, que entrou recentemente, nesse ano de 2020, devido aí à sua associação ao coronavírus, e o canabidiol, assinalado aí no item 24. E o que é o canabidiol, o CBD? Bem, o canabidiol é um dos ativos da cannabis sativa, a maconha, a planta da maconha. E a maconha, ela possui vários ativos, diversos. Muitos deles não são benéficos, não devem ser utilizados no uso clínico, porque causam justamente os efeitos psicoativos, os efeitos prejudiciais relacionados ao uso da maconha. Então, causam, por exemplo, prejuízo da atividade mental, prejuízo do aprendizado, a pessoa pode se tornar confusa, com o tempo de uso ela fica com um processo de lentificação, ataxia, confusão, falta de vontade, falta de iniciativa e também a questão relacionada à dependência. Mas o canabidiol é um ativo benéfico. Ele é utilizado em várias situações clínicas, como, por exemplo, convulsões graves em crianças e adolescentes. Ele é uma substância que conseguiu um controle muito bom dessas convulsões, que com os anticonvulsivos tradicionais não estava sendo possível. E ele está sendo estudado e até utilizado também em várias outras condições, como, por exemplo, para aliviar os efeitos danosos da quimioterapia do câncer, em algumas situações do mal de Parkinson também, e além disso está sendo estudado em várias outras situações.
então no Alzheimer, e ainda vão ser encontrados outros usos para o canabidiol. Então ele consta da portaria 344, ele consta desde 2016, mas ao longo do ano de 2019 ele sofreu aí, né, uma série de modificações, de alterações por conta da entrada no mercado de um produto, né, à base de cannabis sativa, que hoje nós temos disponível já, então, para uso. Bem, então essa é a lista C1, a mais longa da portaria 344, e para as listas C1 e C5, a forma de atendimento para o paciente não internado é a receita em 2 vias, receita de controle especial em 2 vias. Só fazendo então uma breve explicação, a lista C5 é composta pelos anabolizantes. Então, aqueles itens que são derivados da testosterona, que a meninada quer usar para ganhar massa muscular, que nas academias fala-se muito e se tenta conseguir, bem, não é esse o uso dos anabolizantes. Os anabolizantes têm usos muito específicos e esse uso para ganhar massa, ele não se justifica. Então, para a aquisição de massa muscular, então, programa orientado de exercícios, uma dieta adequada, tudo isso nós sabemos que está correto. Agora, tentar ganhar massa muscular por meio do uso desses itens, então, esse jovem que fez uso disso aos 20 e poucos anos, e com 40 anos se vê às voltas com um problema cardiovascular, né, uma lesão cardiovascular ou com câncer de próstata, é muito cedo, né? Então, será que ele vai se lembrar e relacionar essas condições com o uso errado dessas substâncias nessa fase anterior de sua vida? Então, não se justifica. Então, para a lista C1 e C5, o atendimento é por meio de receita com cópia. Agora, as listas C2 e C3 da portaria 344, que aqui também nós não mostramos, mas essas 2 listas, elas são compostas por substâncias teratogênicas. E o que é teratogenia? É a má formação do feto. Então, são substâncias que têm que ser muito bem avaliadas e cuidadas também, porque se o seu uso ocorrer durante ou muito próximo a uma gravidez, então isso vai trazer prejuízos sérios à formação do bebê. A lista C2, ela é composta pelos retinóicos de uso oral, então substâncias derivadas da vitamina A ácida, por exemplo, a isotretinoína. E a lista C3 é uma lista pequenininha, só tem 2 componentes, mas um deles é a talidomida. E a talidomida nós devemos já saber da história, né? Foi uma tragédia nos anos 1960, porque ela foi disponibilizada no hemisfério norte para controle de enjoos de gravidez, sem um cuidado maior por parte das agências reguladoras naquele momento. Então, infelizmente, né, a formação do bebê, desse futuro ser, ela se dá nos primeiros meses de gravidez. E o enjoo também ocorre nos primeiros meses. Então, essas mães utilizaram a talidomida nos primeiros meses de gravidez e assim muitas crianças nasceram com lesões graves em membros superiores e inferiores, né, em braços e pernas. Muitas crianças também morreram. Então, não suportaram aí os efeitos adversos da talidomida e essa tragédia acendeu uma luz vermelha aí quanto à colocação de um novo fármaco no mercado. Então, as agências reguladoras do mundo inteiro passaram a ser muito mais cuidadosas, mas infelizmente esse mal já tinha ocorrido.
Então, as duas substâncias que constam da lista C3 são teratogênicas. E aí elas têm um atendimento por meio de impressos diferentes. Bem, depois que expusemos brevemente as listas de fármacos, agora vamos falar dos proscritos, os proibidos. Quem conhece, leu uma história muito conhecida da Inglaterra medieval, que é Robin Hood. Então, esse herói lendário, né, desse momento, Robin Hood, ele era um herói ou um anti-herói proscrito. Ele era um fora da lei. Então, voltando aqui à nossa situação, os itens proscritos são aqueles itens que não é possível utilizar, né, que não serão possíveis, não será possível a sua utilização no uso clínico. Então, aqui colocamos alguns trechos das listas. A lista E, que é uma lista de plantas que podem originar substâncias proibidas por serem prejudiciais, e aqui consta justamente a cannabis, a própria maconha, porque ela, como planta, ela não é permitida, porque ela, obviamente, ela possui o ativo canabidiol, que é o ativo interessante, mas ela possui outros ativos, como o THC, o tetrahidrocannabinol, e esse é um ativo prejudicial, um ativo relacionado aí aos malefícios causados pelo uso da maconha. Então, está aí a cannabis na lista de plantas, e depois vem as listas de substâncias proscritas, que são as listas F1 a F4. Então, aí pegamos um trechinho da lista F1. Veja só quem é aí um item que nós selecionamos, no item 23, a heroína, a diacetilmorfina. Nossa, diacetilmorfina, você me pergunta, mas é muito parecida com a morfina? Sim, ela é muito parecida com a morfina. E ela foi sintetizada ainda no finzinho do século XIX, justamente para ser uma alternativa à morfina, como um analgésico. E realmente ela é um analgésico. E só que com pouco tempo de uso, com poucos anos de uso, ela chegou a ser utilizada no uso clínico, mas se entendeu que os seus riscos eram muito maiores que os seus benefícios. Então, uma forte relação com dependência, perigo de depressão respiratória, ou seja, impossibilidade de se respirar, enfim, os seus riscos não a justificaram no uso clínico. Ela foi proibida para o uso médico, mas infelizmente ela ainda é produzida de forma ilícita e utilizada de igual forma, e ela é um problema de saúde pública no hemisfério norte. Aqui no Brasil, ela não chega a ser um problema tão grande para nós, mas nós temos os nossos próprios problemas em relação a muitas drogas, né? Como, por exemplo, a cocaína e um subproduto da cocaína que é danoso e, infelizmente, barato, como é o caso, todos deveriam ser, né, de uma aquisição super difícil, mas, infelizmente, o crack, ele tem uma aquisição até fácil. Enfim, outras listas F, aqui que nós colocamos trechos, aqui assinalamos a metanfetamina. Lembrando, as anfetaminas já apareceram, né, como anorexígenos, lá na lista B2, relacionadas, né, com anfetaminas, o fenproporex, por exemplo, o metilfenidato também relacionado à anfetamina quanto ao seu modo de ação, mas várias anfetaminas são proscritas, são proibidas, como a metanfetamina, uma outra anfetamina que é popularmente conhecida como êxtase. Então, e aqui selecionamos também aí o item 139 dessa lista de proscritos, que é o próprio THC, o tetrahidrocannabinol, que é o ativo da cannabis, que não é permitido para uso pelos seus efeitos danosos, prejudiciais. Agora vamos abordar os adendos da 344.
E o que são os adendos? Vamos, antes disso, fazer um lembrete que quando vamos buscar um item na 344, nós o encontramos em uma determinada lista, muito bem, mas só que após nós devemos procurar os adendos dessa lista. E os adendos são explicações ao fim, que estão ao final de cada lista da 344, porque se houver algum adendo relacionado a esse item que nós procuramos, esse adendo pode inclusive mudar a forma de atendimento do item. Vamos explicar? Então, nós exemplificamos aqui com a oxicodona. Está aí assinalado novamente um trechinho da lista A1 que nós já vimos, a lista A1 que apareceu anteriormente, né, que nós atendemos por meio de notificação A de cor amarela, lista de entorpecentes, e a oxicodona é um analgésico. Bem, mas ela não será atendida por notificação A. E por quê? Justamente porque é um adendo da lista A1, ao final dessa lista, portanto, é o adendo número 5, esses adendos são numerados. Ele diz o seguinte, que preparações medicamentosas na forma farmacêutica de comprimidos de liberação controlada à base de oxicodona, contendo não mais do que 40 miligramas dessa substância por unidade posológica, ou seja, por comprimido, ficam sujeitos à prescrição em receita de controle especial em 2 vias. Bem, então está aí. As apresentações que nós temos disponíveis no mercado de oxicodona são de 20, de 10, de 20 e de 40 miligramas. Comprimidos de 10, 20, 40 miligramas. Não mais do que 40 miligramas. Então, está explicando aí no adendo que não será feito o atendimento por notificação A, e sim por receita em 2 vias. Pode ser o modelo da portaria 344, né, o receituário especial em 2 vias, ou o próprio receituário médico, que o médico utiliza, que ele fez para si, em 2 vias. A primeira via fica retida na farmácia e a segunda via segue com o paciente. Por falar em vias que seguem ou ficam retidas, e quanto às notificações de receita? A farmácia é obrigada a reter a notificação A ou B. E o paciente, como fica? Pois é dito na portaria 344 que o médico deve fazer uma receita comum para que essa receita comum fique com o paciente para orientá-lo, orientar seu familiar, orientar o cuidador, né, para que ele não fique sem nada a orientá-lo. Mas os médicos muitas vezes não fazem, segue só a notificação. A farmácia é obrigada a reter, então uma orientação que pode ser dada é a farmácia fazer uma cópia, né, que não vale para atendimento, obviamente, mas para que o paciente fique com uma orientação para si, né, porque na verdade ele devia estar com uma receita que vai ficar com ele e a notificação que ele vai levar para ficar na farmácia. Bem, então, exemplificando ainda sobre adendos, há vários exemplos, né? Há muitos adendos na portaria 344 que nós precisamos consultar, mas vamos citar um outro exemplo bastante comum e antigo, o fenobarbital. Sim, o velho fenobarbital, nome comercial Gardenal, que é um anticonvulsivo, uma substância para o controle de convulsões, como, por exemplo, na epilepsia. E não é só para nós, seres humanos. Nós já devemos ter atendido muitas receitas de animais, de cães convulsivos que fazem o controle com fenobarbital. Então, o fenobarbital está constando na lista B1 da portaria 344. E a B1, nós nos lembramos, ela é atendida, né, para o paciente não internado por notificação B, de cor azul.
mas não será atendida dessa forma, porque justamente um adendo da lista B1, o item 2, né, o adendo número 2, diz que os medicamentos que contenham fenobarbital e outras substâncias, inclusive, ficam sujeitos à prescrição de receita de controle especial em 2 vias. E é assim que é atendido o fenobarbital comprimido em receituário em 2 vias, não em notificação azul. Bem, e agora vamos fazer aqui uma breve explicação sobre o próprio canabidiol, porque ele teve essas alterações de uma forma bastante recente. E aí é muito necessário que nós observemos os adendos. Então, o canabidiol, o ativo utilizado aí no controle de várias condições neurológicas, como nós já expusemos, ele está aqui na lista C1. Foi aqui que nós o vimos pela primeira vez, né, na nossa palestra, fazendo parte da lista C1. Mas acontece que ele só será atendido por receita em 2 vias, como são, né, os itens que constam na lista C1, se ele for obtido sinteticamente, ou seja, em laboratório, e ele não tiver qualquer outra substância, no caso, a substância de maior interesse que ele não tenha é o THC, o tetrahidrocannabinol. Então, ele não pode ter qualquer outra substância como impureza, por exemplo. Então, só assim ele será atendido por receita em 2 vias. Vamos fazer mais explicações sobre o canabidiol. Há um adendo na lista B1. A lista B1, sabemos, né, os seus itens são atendidos por notificação B azul. Então, no adendo 13 da lista B1, diz o seguinte: estão sujeitos aos controles desta lista os produtos de cannabis, a maconha, regularizados no termo da resolução, que assim entendeu, né, que assim determinou, que contenham até 0,2% de THC. Então, até 0,2% dessa, digamos, impureza, então, podem ser utilizados, mas vão ser atendidos por receita, por notificação B de cor azul. A preparação que nós temos em uso hoje no Brasil é atendida dessa forma, por notificação B. Então, é uma solução oral que é atendida por notificação azul. E podemos notar que não se faz menção a medicamento aí na 344, porque ainda faltam testes e faltam outras complementações para que esses produtos sejam registrados como medicamentos. Por enquanto, são produtos, a lei, né, a legislação, a portaria, o cita como produtos derivados de cannabis ou produtos de cannabis. É como nós os vemos na portaria. Bom, ainda sobre o canabidiol, há um adendo da lista A3. Lembrando, a lista A3, ela é uma lista constante lá entre as listas A, e os itens que nela constam serão atendidos por notificação A amarela. Bem, lá no adendo número 8, diz que estão sujeitos aos controles desta lista, A3, portanto, né, os produtos de cannabis que contenham THC acima de 0,2%. Não é tão interessante, né? Mas se houver um produto que venha a ser comercializado com um teor maior do que 0,2% de THC, ele será comercializado por notificação A de cor amarela. Então, curiosamente, em relação ao canabidiol, nós temos, teoricamente, 3 tipos de atendimento. Receita em 2 vias, notificação azul e notificação amarela. E quando esses produtos de cannabis não se adequarem a nenhuma dessas determinações, eles serão então proscritos. Então, não se pode utilizar e farão parte justamente da lista E.
de plantas proscritas. Então, lembrando mais uma vez, o produto de derivado de cannabis que nós temos hoje é atendido por meio de notificação azul. Conforme nós dissemos então no início da nossa palestra, nós vamos abordar também algo sobre o atendimento de prescrições de itens da 344 em outros estados, diferentes daquele estado onde a prescrição tenha sido emitida. Então, como fica isso? Bem, até o final de 2018, essa lei ela foi publicada em 2018, mas entrou em vigor no início de 2019. Então, até o início de 2019, nós tínhamos algumas limitações de atendimento, a respeito, por exemplo, das listas B, né, notificações B e B2. Então, elas só poderiam ser atendidas dentro da unidade federativa, ou seja, do estado, onde elas foram emitidas. Então, uma notificação B que tenha sido emitida, prescrita, né, pelo médico de Ribeirão Preto, uma cidade do interior do estado de São Paulo, só poderia ser atendida no estado de São Paulo. Não poderia ser levada ao estado do Rio de Janeiro e atendida lá, ou qualquer outro estado. Mas essa lei 13.732, do final de 2018, ela mudou essa situação porque ela diz que todos os medicamentos, inclusive aqueles de controle especial, caso da 344, passam a ter validade em todo o território nacional. Então, vamos ver a lei na íntegra. É uma lei curtinha. Aqui está ela na íntegra, e ela veio modificar um artigo de uma lei antiga, Lei 5991 de 1973. Ela é antiga, mas ela está em vigor. Só que o artigo 35 dessa Lei 5991, no seu parágrafo único, ele passa a ter a redação aí agora de acordo com essa Lei 13.732. Que é o seguinte: o receituário de medicamentos terá validade em todo o território nacional, independentemente da unidade da federação em que tenha sido emitido, inclusive o de medicamentos sujeitos ao controle sanitário especial, que são os itens da 344. Então, vamos fazer um comparativo aí por meio de uma tabelinha elaborada pelo Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, que mostra como era até o início de 2019 e como ficou. Então, as principais alterações são relacionadas à lista B, as listas B. Então, que antes só poderiam ser atendidas dentro da unidade federativa, ou seja, do estado onde foram emitidas, e agora podem ser atendidas em todo o território nacional, observando, obviamente, né, os prazos para atendimento. Mas uma coisa que não se alterou foi um procedimento que abrange as listas A, A1, A2 e A3, e as listas, a listas C1 e C5. Que é o quê? Os componentes dessas listas já podiam ser atendidos em outras unidades da federação que não fossem aquelas onde esses itens tivessem sido, as prescrições tivessem sido emitidas. Mas a farmácia ficaria obrigada a apresentar esse receituário, né, essa receita, à autoridade sanitária local em até 72 horas. Então, lembrando isso para os itens das listas A e também C1 e C5. Isso continua igual. Essa necessidade de apresentação à autoridade sanitária quando do atendimento de uma prescrição que é de um estado diferente daquele onde ela foi emitida, elaborada, então isso continua igual. Bem, e sobre prescrição de itens da 344 por outros profissionais prescritores, como, por exemplo, o cirurgião dentista e o médico veterinário. Então, está constando aí nos artigos 38 e 55
da Portaria 344 que os usos para esses profissionais, então o uso para o cirurgião dentista será dentro do âmbito odontológico. E o uso, prescrição desses itens pelo médico veterinário será para animais. Então vamos tomar cuidado, especialmente em relação ao cirurgião dentista. Por quê? Porque o que é mais comumente prescrito pelo dentista são então analgésicos, né, pós-procedimento, sedativos, né, calmantes também, pré e pós-procedimento. Mas se o profissional ele trabalha com, por exemplo, bucomaxilo, né, cirurgias orofaciais, dores crônicas orofaciais, então o seu leque de atuação e de prescrição se ampliou e aí ele poderá necessitar de outros itens que ele deverá prescrever, como por exemplo, analgésicos vários, itens como anticonvulsivantes, né, usados em dor, por exemplo, gabapentina, entre outros, antidepressivos relacionados também com dor crônica. Então é necessário que nós observemos com cuidado qual será essa utilização para que não seja negado, né, na farmácia, pelo profissional farmacêutico, um uso que está correto, uma prescrição que está correta. Então, é essa observação que nós temos a fazer com relação a esses prescritores. Agora, o médico veterinário realmente prescreve para animais. E sobre infrações? Bom, esse será o nosso último assunto aqui dentro da nossa conversa. Como nós respondemos por uma infração referente aí a itens da 344. Só profissional de saúde responde por isso? Então aqui nós mostramos uma situação aqui que correu grupos de WhatsApp no finalzinho de 2018, alguém, né, oferecendo aí 2 itens da 344, 2 antidepressivos que são atendidos por meio de retenção de receita, oferecendo para quem quisesse comprar, né? Essa pessoa muito bondoso ou bondosa, porque estava oferecendo pela metade do preço da tabela, estava explicando isso no finzinho de 2018, que a validade era para 2020, então o medicamento era novo, né? É realmente uma pessoa magnânima. Mas será que isso está correto? Pode? Vamos abordar isso então? Então, em primeiro lugar, vamos ver o que a própria Portaria 344 tem a dizer sobre isso. E aqui nós transcrevemos o artigo 98 da portaria. O não cumprimento das exigências deste regulamento técnico constituirá infração sanitária, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na legislação sanitária vigente, sem prejuízo das demais sanções de natureza civil ou penal cabíveis. Então, esse artigo tem muita coisa a nos dizer. Em primeiro lugar, que não é só o profissional de saúde que responderá, é o não cumprimento por qualquer cidadão, não está restringindo a nenhum cidadão. Então, além da infração caracterizada como sanitária, se essa infração couber na natureza civil ou civil, houver um prejuízo econômico, por exemplo, ou se puder ser caracterizada como um crime, então ela será enquadrada na legislação civil ou na legislação penal, criminal. Correto? Então, isso vem nos lembrar que a responsabilidade é de todos. E agora, né, falamos de todos os cidadãos, vamos voltar a falar de todos eles, mas vamos nos voltar para nós farmacêuticos.
profissionais de saúde que estão mais envolvidos aí com esses itens, pelo atendimento, pela guarda, pela dispensação, realmente, não é? Então vamos ver o nosso código de ética, o código de ética farmacêutica, se bem que todos os profissionais de saúde possuem observações também sobre isso em seus códigos de ética, em suas legislações voltadas à ética. Então, mais uma vez, nós lembramos aos colegas para lerem, conhecerem o nosso código de ética. Se você não se lembra dele ou você não o conhece, estude-o, principalmente nos seus artigos 12 dos deveres e 14 das proibições, para que você não se veja aí em dificuldades em algum momento da sua vida profissional por desconhecimento da nossa ética profissional. Então, vai aí um lembrete para nós. E o nosso código de ética, há vários artigos onde pode ser caracterizada uma infração ética com relação ao descumprimento da portaria 344, em qualquer fase, atendimento, guarda, transporte, enfim. Mas nós trouxemos o artigo 14, é proibido, no seu inciso, no seu item 15. Então, é proibido ao farmacêutico extrair, produzir, fabricar, transformar, beneficiar, preparar, e aí vem muitos verbos mais. Vamos pegar um pouco mais à frente. Comercializar, dispensar ou entregar a consumo medicamento, produto sujeito ao controle sanitário ou substância em contrariedade à legislação vigente ou permitir que tais práticas sejam realizadas. Então, o farmacêutico cometeu uma infração, ele vai responder também eticamente, sem prejuízo, né, das sanções sanitárias, cíveis ou penais cabíveis. Ou então, se ele permitiu que outro o fizesse, ele também vai, e sabia, ele vai responder também. Então, agora voltando novamente para todos os cidadãos. Cidadão comuns, nós temos todos um RG, um CPF, alguns de nós temos CNPJ. E como fica isso, então? Bem, vamos observar uma lei de 2006, a Lei 11.343, que veio atualizar o antigo Código Penal, lá dos anos 1940, justamente sobre esse assunto. Drogas, substâncias que podem causar alguma alteração, algum risco, um problema. Então, essa lei ficou conhecida como Lei do Tráfico, Lei das Drogas. E aqui nós trazemos, então, o artigo 33, que ele é bastante abrangente aí nessa questão, então, dos crimes, ou seja, se constitui num crime, o artigo 33 diz o seguinte: importar, exportar, remeter, preparar, fabricar, e aí vem também aqueles vários verbos que nós já vimos lá no trechinho do nosso código de ética. Vamos mais à frente, então. Guardar, prescrever, aí incluindo os profissionais prescritores, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. A determinação legal em vigor é a portaria 344. Aí vem a penalidade, reclusão, né, até 15 anos. Então, estamos vendo aí que essa infração esse tipo de infração cabe a todos os cidadãos. E lembrando isso, nós vamos então ver dois artigos de uma lei mais recente, de 2014,
É uma lei, ou seja, ela foi publicada então pelo chefe do executivo, pelo presidente da República nesse momento, e ela cabe a todos os cidadãos. Os farmacêuticos ficaram, assim, bastante contentes com a publicação dessa lei, porque ela eleva ou altera a farmácia da condição de um estabelecimento comercial para um estabelecimento de saúde, onde podem ser desenvolvidos serviços farmacêuticos, atendimentos voltados à área clínica, lógico que obedecendo à legislação correspondente, né? Mas a farmácia não é mais um simples estabelecimento comercial. Tanto é que essa lei ficou conhecida entre os farmacêuticos como Lei Farmácia Estabelecimento de Saúde. E essa lei, então, dispõe nos seus artigos 10 e 11. Então, vamos ver o artigo 10. O farmacêutico e o proprietário dos estabelecimentos farmacêuticos agirão sempre solidariamente, realizando todos os esforços para promover o uso racional de medicamentos. Então, solidariamente, em conjunto. Então, o farmacêutico no aspecto técnico e o proprietário no aspecto da gestão, mas esse trabalho tem que ser solidário. E o artigo 11 esclarece: o proprietário da farmácia não poderá desautorizar ou desconsiderar as orientações técnicas emitidas pelo farmacêutico. No seu parágrafo único, ainda é dito: a responsabilidade do estabelecimento farmacêutico é responsabilidade do estabelecimento farmacêutico fornecer condições adequadas ao perfeito desenvolvimento das atividades profissionais do farmacêutico. Então, o farmacêutico deve ter as suas determinações técnicas obedecidas, cumpridas, porque ele está justamente obedecendo também à legislação sobre o assunto. Ele está se embasando na legislação sanitária, nas resoluções do CFF, e ele não pode ser desautorizado ou desconsiderado, sendo essa desautorização uma infração a essa lei 13.021. Então, com essas observações que fizemos sobre a portaria 344, reforçamos que todos somos responsáveis. E assim, aproveitamos para agradecer e desejar um bom congresso. Muito obrigada!